essa louça! Ó, não é todo dia, tá? Lala, simplesmente qualquer coisa que eu comia, eu passava muito mal. E aí, de fato, mostrou que eu tinha uma disbiose intestinal. Nossa, esse ficou muito novinho, panqueca. Ficou igual aquelas panquecas americanas. Olha essa cesta de café da manhã da Zay, que coisa mais maravilhosa, completinha, vocês vão ver depois ela inteira. E hoje, agora de manhãzinha, a gente vai levar essa cesta para uma parceirona nossa, porque ela tem uma história muito legal para contar. A gente vai bater um papo, tomar um café super gostoso e vocês vão acompanhar. Bem, pessoal, chegamos aqui. Ó, não façam isso, hein? A gente só tá fazendo porque Zaya tem o melhor café da manhã do mundo, tá bom? Ah! Obrigada, licença. Por favor. Estamos aqui com a Gil, maravilhosa. Ela já preparou uma mesa linda pra gente conversar. Olha essa louça. Ó, não é todo dia, tá? Não é todo dia, é só quando tem café da manhã especial. Especial. Quando você vem, quando o Zaya vem, que no dia a dia, amor, é pouca coisa. Eu não me lembro a última vez que eu recebi uma cesta de café da manhã surpresa, assim. Ah, é? Nossa, amiga, arrasou. Lindo, né? Tem muita coisa. Ai, deixa eu ajudar a puxar. Ah, Pronto, vocês piscaram, a gente já arrumou tudo, disponibilizamos as farinhas, o bolo. Olha que coisa linda. maravilhoso. Água Vamos na colocar boca, pra Dana. comer. Vamos sentar já, Vamos, então? vamos, por favor. Licença. Nossa, não, sentar numa mesa dessa dá um... Dá até mais fome. Não, muito mais, muito mais. Porque todo mundo tem uma história meio assim, a galera que consome Zaya normalmente tem uma história de que algum dia teve algum problema. Eu conheci a Zaya no momento que eu tava tentando descobrir o que tava acontecendo comigo. Eu tava com um problema de digestão, de intestino, eu não sabia o que era. Isso foi o ano passado, lá pra março. Lá simplesmente qualquer coisa que eu comia, eu passava muito mal. Eu tinha que ir na hora ir ao banheiro. Eu comecei muito a emagrecer demais, eu já sou bem magrinha. E eu comecei a emagrecer demais. E minha barriga super estufada, super estufada. E eu não tava entendendo. E assim, você não tinha um padrão, assim, eu como isso, dá isso, eu como aquilo, Não, qualquer coisa. qualquer coisa. Tá. Arroz e feijão dava, esse bolinho dava, qualquer coisa. Entendi. E aí eu fui a vários médicos pra entender o que estava acontecendo e nem eles estavam entendendo. Primeiro fiz um tratamento com um médico, com um gastro, ele falou, olha, você deve estar com alguma bactéria, então vamos tomar um antibiótico. Eu tomei o antibiótico e é muito louco, porque durante aqueles dias que eu tomava o antibiótico, eu tava ficando super bem. Quando eu parei, eu voltei a ficar mal de novo. Olha! E aí eu falei, gente, o que será que tá acontecendo? Eu fiquei super preocupada, pensei em... A cabeça vai longe, Sim. né? Doença de Crohn, mesmo é médica. E eu Não, falava, e ainda você pesquisa no Google, acabou, né? Pronto, daqui morte, 3 você dias... já vê seu enterro, você já liga pra funerária, já vamos vir buscar o corpo. E aí eu encontrei uma médica muito boa em São Paulo, que ela resolveu meu problema. Que ótimo. Só que antes dela resolver meu problema, ela me fez fazer todos os exames possíveis e imaginários. Ela me revirou mesmo, pra saber o que era. E aí eu fiz exames de intolerâncias, então eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. Ao glúten eu não tinha, tava tudo bem com o glúten, então eu não tenho doença celíaca, por exemplo. Descobri no meio disso uma endometriose. Nossa, fez um check-up Foi. total mesmo. Foi. Nossa, e olha que doido. Tem ligação alguma coisa com a outra? Eu acho, achismo fontes na minha cabeça, Sim. que o que acontecia? Quando a minha barriga ficava muito distendida e com muitos gases, ela pressionava o meu útero com a endometriose e aí me causava muitas dores. Nossa senhora. Porque depois que eu curei, e eu vou contar pra vocês que eu tinha, eu parei de sentir essas dores tão fortes de endometriose, então acho que pode ser. Um médico me falou, assim, que poderia ser. Tem alguma relação. Exatamente. Então eu fiz todos esses exames de intolerância, eu fiz radiografia, eu fiz... Gente, como chama aquele exame que você tem que fazer até preparo, colonoscopia? Eu fiz tudo. Caraca. Tudo.
E nada tava positivo, assim, nada dizia pra onde a gente deveria ir. Porque a gente não tinha respostas mesmo, o que era bom, mas era ruim. Porque, eu não tinha nada grave, mas também não descobriu o que eu tinha. Até que ela me pediu pra fazer um exame super específico, é super difícil de encontrar, que é o exame do DNA das suas fezes. Gente, eu sei que a gente tá comendo, mas assim, a gente tem que falar sobre isso. É o exame de DNA das suas fezes, que ele vai te dizer como está a sua microbiota intestinal. E aí, depois de uns 25 dias úteis, que demora muito para esse exame ficar pronto, vem o resultado. Então ele mostra que tipos de bactéria você tem dentro da sua microbiota, as bactérias boas e as bactérias ruins. E aí, de fato, mostrou que eu tinha uma disbiose intestinal, que nada mais é quando as suas bactérias estão desequilibradas ali dentro. Então, tem mais bactérias ruins do que boas. Qual que é o tratamento? É você tomar probióticos, que são as bactérias boas, e prebióticos, que são os alimentos das bactérias boas, para você voltar a regular. Então, é um probiótico feito para você. Que tem vários probióticos que você pode comprar na farmácia e tudo mais. Esse foi manipulado. Esse foi manipulado. Eu tomei, o tratamento que eu fiz demorou 3 meses. Confesso pra você que durante 2 meses e pouco eu não tava melhorando. Eu tava melhorando um pouco, não 100%. Aí eu cheguei a duvidar do tratamento. Olha lá, quando deu 3 meses eu não tinha mais nada. Sério? Aí eu podia comer as coisas e tudo mais. Assim, segundo semestre de 2024, foi isso? Porque até eu descobrir começar o tratamento mesmo, Demora muito. foi depois do meu aniversário, foi depois de julho. Caraca! Então eu sofri muito. E O ano passado eu sofri muito com isso. Um adendo, nesses 3 meses de tratamento, então você tirou glúten? E eu tirei tudo antes de descobrir o que eu tinha. Você Porque não a sabia gente, o que a gente era. começou por exclusão. Então assim, Gil, até a gente descobrir qual que é o seu problema, vão eliminando algumas coisas que podem dar o problema. Então, vamos tirar a lactose, vamos tirar o glúten, para de comer gordura, para de beber. Foi um pouco triste essa parte. E aí, depois que eu fiz o tratamento e a gente reequilibrou, eu voltei a comer tudo, porque não era isso que me dava o problema. Sim, Era a bactéria que não... que tava ali desequilibrada, super desequilibrada. Ela precisava tomar remédios pra cabeça dela, porque ela tava super desequilibrada. Você mandava pro psiquiatra, coitada. Não era eu, era a bactéria. E aí eu voltei a comer tudo. Só que a coisa mais maravilhosa é que depois de tudo isso, eu tive muita consciência dos alimentos que me fazem bem, os que me fazem mal e o que depende. Depende da situação. Então, o glúten, por exemplo, eu não tenho alergia a ele, eu não tenho intolerância, eu não tenho a doença celíaca. Mas nesse processo, como eu tirei, eu descobri que o glúten fazia minha barriga inchar, dava distensão abdominal. E você não come glúten? Não, às vezes eu como, claro. Vou num restaurante italiano, como uma massa, ou um pãozinho francês, que eu adoro. Mas no meu dia a dia, eu opto por não comer glúten. A lactose eu tirei completamente e hoje eu vou reinserindo aos poucos. Então tem coisa que eu sei que talvez me faça mal, tem coisa que eu arrisco. A pessoa tem intolerância, ela sempre se arrisca nas coisas. Sim, e ela sempre acha que ela não tem, né? Ela sempre assim. esquece que ela não finge que tem, não. ela finge que não. Aí come um queijo e fala, ai, Exatamente. lembrei, opa. E é muito legal, né? Porque a gente fala justamente isso quando a gente fala de Zaya, que é ter a consciência do que de quais alimentos te fazem bem, de quais alimentos não te fazem e regular isso. É o tal do equilíbrio, que não é o equilíbrio de ficar no meio, né? Mas é você realmente passear por esses dois cenários. Não precisa ser uma pessoa, lógico, se você tem uma doença celíaca, algo que realmente seja muito sério, aí você tem Zaya, a gente consegue produzir esses alimentos de forma que você consiga comer com sabor. Então, assim, você vai ingerir um bolo com muito sabor, um pão com muito sabor. E sabe o que eu acho mais legal também? É que, assim, às vezes você tá na mesa com pessoas que têm a intolerância e tem pessoas que não. E aí você pode servir Zaya, porque quem não tem e que comeria glúten, não vai nem sentir a diferença ali no sabor. Sim. Porque é uma farinha, ou até as próprias zaitas, que são os snacks, que tem muito gosto. É muito gostoso. Outro dia a gente estava conversando com um jornalista e aí ele estava ouvindo a história de Zaya
No final, e ele não falou nada. No final ele falou assim, que legal que eu tô conversando com vocês hoje e descobrindo a história desse produto, porque eu sempre sofri com meu irmão tendo doença celíaca. Então eu passei uma vida toda, foi muito legal. Que legal. Eu passei uma vida toda fazendo refeições com meu irmão e a gente tendo dificuldade de trazer pra mesa alguns alimentos. E quando vinha pra mesa esses alimentos sem glúten, eles eram ruins. Então quem não tinha a intolerância é que se ferrava, que era no caso ele. Sim, tinha que comer um negócio. Exatamente. E hoje existem opções. Então assim, foi super legal, sabia? Que demais. Vamos pra cozinha fazer um pãozinho? Vamos. Você se garante na cozinha? Porque assim, eu não sou tão maravilhosa. Mas isso que é o legal. Você não precisa Não precisa ter garantir skills, nada, mentira. Nem, sério. Você precisa saber bater ovo, colocar o scoop e deixar ele Sei. ali funcionando. Vamos embora. Partiu, vamos. Bom, já prendemos o cabelo. Já estamos preparadas pra cozinha, pra não contaminar os nossos alimentos. Muito difícil de fazer. Nossa. Não, É você muito me garantiu complicado. que é muito fácil. Nossa, não, você vai ver, Gil. É? Não vai conseguir fazer, é um negócio quase impossível. Então vamos lá. O que a gente precisa é uma panelinha dessa pra caber Gente, o pão parece de casa de boneca. de casa de boneca. Olha que fofa. Pequena, porque o pãozinho, a quantidade que a gente vai fazer, ele cabe exatamente aqui, entendeu? Tá. Então, um bowl, Um bowl. um não, e pra combinar com a Muito. casinha de boneca. Muito, tamanho do gente. poê. É um jogo de cozinha infantil. Ah, sim. É porque é muito fácil, até criança consegue fazer, né? Inclusive eu, que não sei cozinhar. E agora eu preciso de ovos. Ovos. Vou pegar ovos aqui. Então, vou te dar os passos, porque você não vai precisar nem lembrar na hora. Tá. Quebrou o ovo aqui, vai bater até Já ele posso fazer? fazer? Pode. Então vai. Quebrou o ovo. Vai bater até ele fazer uma espuminha. Pode ser com garfo, né? Pra quem não tiver isso também. Pode, lógico. Eu já vou abrindo. Também eu amo esse pacote. Ele é muito fácil de abrir, né? Muito fácil e tem ziplock, então Ah, pra guardar depois. não precisa ficar achando pote, Tupperware, que você tem um monte aí na sua casa que eu sei muito bem, tá? Sim. Ó. Chefe, é assim? É assim, tá ótimo, Tá. perfeito. Ó como fica. Tá vendo? Espumadinho, aí a Então- gente coloca um scoop Um scoop, que é uma porçãozinha. e bate de novo. Aí, esse é o momento do Mr. Maker. Você pode fazer o que você quiser, temperar do jeito que você quiser. Aqui você pode transformar ele em doce, em salgado, Entendi. entendeu? Você pode ser um pãozinho doce, super. Pode. Sei lá, se quiser colocar umas passas aqui dentro. Nossa, inclusive. Fica muito bom. Tem ali. Fica uma delícia. Se a gente quiser, Fica tem. bom. Minha mãe é... Nossa, gente, a minha mãe bota passas em tudo. Todo dia é Natal na minha casa. Foi assim, que Natal só que a gente come Sempre passas. tem passas. Super. Olha que delícia que fica. Uma massinha Uma demais, massinha, né? É muito bom. E aí, é assim, se você tiver uma frigideira que realmente não precise untar, você já pode colocar direto. Se não, coloca um fiozinho de azeite, um óleo de coco. Sim, uma Só pra manteiguinha. só pra Acho dar que o é fundo assim, da né? panela. Assim mesmo. Olha isso! Lindo. Essa massa é muito bonita. É mesmo. Tá vendo que ela fica aerada? Tô vendo? Ótima. Uma Consistência incrível. Vou colocar umas passazinhas. Ó, eu não vou fazer porque eu sou suspeita, Tá. eu quero que você faça. Então só mexe as passazinhas aqui. E pronto. E é isso que temos, É isso né? que temos. Ó, a Gil já untou a nossa panela. Vou ligar. Fogo baixíssimo. Tá. Né? É assim que Eu tem gosto que ficar? também. É assim. Pronto. Tá. Colocou, agora a gente tampa. Olha que bonitinha. Fica formadinho, né? Sim. E agora espera, fica de olho. Aí você vai ter que entender como que funciona o fogão da sua casa, a chama. Aqui, como a gente entende, que ela é mais intensa. Ela A é. gente fica de olho, então vai depender da sua chama o tempo que ele vai fazer. Mas assim, no máximo 5 minutos, um ladinho tá pronto. Depois Vira. a gente vira, só Tipo pra uma ele selar. panquequinha. Exato. Nossa, amei. Uma vez eu fiz uma receita fitness aqui nessa cozinha com a Graciane Barbosa. Na época da pandemia, né? A gente ia fazer Mentira. conteúdo e a gente fez uma live É. no Instagram ensinando um hambúrguer saudável. E aí ela me ensinou um pão saudável, só que na época não tinha. Olha só, então quando ela sair Não, eu do bebê. vou falar isso agora. Quando ela sair do bebê, a gente vai mandar pra Gra. Ela é muito maravilhosa. E aí ela me ensinou a fazer não só o pão, como o hambúrguer. E no lugar das fritas, a gente fez cenourinhas. Ai, no que forno. delícia! Oh, juro por Deus. Não tô brincando, tá muito gostoso. Gostoso.
Muito gostoso. Dá aquela vontade daquele hambúrguer, etc. Você não pode comer, tá de dieta ou sei lá o quê. Faz esse, é muito bom. E aí agora a gente pode usar esse pão, né? Sim. Aqui, ó. Esse aqui, como ele fica gordinho, dá pra cortar no meio assim, em 2 fatias, sabe? Ó que bonitinho que fica. Tipo panquequinha, Lisinho, ó. né? Lisinho, hein? Opa, tá bronzeada, amei. Olha! Nossa, lindo. esse ficou muito igualzinho panqueca. Ficou igual, aquelas panquecas americanas. Aham. Olha Ficou que pronto. lindo. Ficou pronto. Ai, esse cheirinho é muito gostoso. Nossa, tá muito Ai, lindo. gente, ele é muito fofo. Amei. Já montamos o novo setup aqui. Vou cortar no meio. Aí a gente prova metade, metade. Eu quero saber o que você Combinado. acha. Ela é muito versátil, né? Isso é Super legal. versátil. Então, Vamos Alice, a botar gente- um moranguinho, por exemplo? Vamos. Aqui em cima. Eu evito comer muito pão, até por causa da minha distensão abdominal. Eu sinto muita falta. Porque pão é muito gostoso, É né? muito gostoso. E Gil, me conta mais uma coisa. Como que você começou no mundo do jornalismo? Por onde você começou? O que te fez, assim, brilhar os olhos ou querer sentir vontade? Tem alguém na sua família? Como que foi? Ninguém na minha família. O meu sonho, na verdade, gente, é muito louco isso. E é um pouco vergonhoso, mas tá tudo bem, porque foi essa vontade que fez a minha história, minha carreira, etc. Eu queria muito ser famosa. Sério? Ai, que demais. Eu queria ser cantora, mas assim, Deus não me deu. O dom da voz. Não, eu estudei na escola com o Sandy Júnior, eu era muito fã deles. Ai, Então eu acho que para. isso também fez crescer muito em mim essa coisa de querer ser cantora, de querer ser famosa, porque eu via ali as coisas que aconteciam, né? Sim. E eu sempre tive muito o dom da comunicação, eu sempre me comuniquei muito, mesmo criança eu falava muito, né? Minha mãe era chamada sempre na escola, porque eu não parava de falar, aí eu tinha que sentar do lado da professora. Isso não é uma coisa ruim, gente, claro que você atrapalha a aula, mas assim, você ter o dom da comunicação é muito legal. Sim. E eu me lembro quando eu era criança também, quando eu ia estudar pra prova, eu fazia aquelas fichas das apresentadoras de 2090, sabe? Mentira. Com o Quadradinho. conteúdo do que ia cair na prova, do meu estudo. Aham. E aí eu colocava uma câmera em cima de um móvel e me gravava como se eu tivesse... Muito louco. Como se eu estivesse apresentando um programa sobre aquela matéria. Gente! É, não louco. nunca ouvi falar isso na minha Pois vida. é, eu acho que... Eu sempre penso isso, que se na minha época, gente, eu tenho 37 anos, faz muito tempo. Se na minha época existisse esse negócio de redes sociais, de Instagram, de TikTok, eu ia ser muito bombada. Do que a galera faz hoje, eu já fazia lá atrás. Criança, quando tava na Criança. escola. Olha que louco. Quando eu tava na escola, não tinha internet naquela época, né? Sim. E aí eu fui crescendo e tal, e aí chegando no terceiro colegial, você tem que definir pra onde você vai. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa relacionada à televisão, que eu gosto muito disso. De me comunicar, de falar com as pessoas, de saber da vida das pessoas. E aí eu fui fazer rádio e TV. Fiz 8 meses de rádio e TV, não gostei, porque ele não te levava pra essa coisa da apresentação. Ele te leva pra uma coisa mais técnica, de produção, de vídeo, de bastidores. áudio. Exatamente. Tá. Eu falei, acho que não é isso que eu quero fazer. E aí eu realizei que eu tinha que fazer jornalismo. Pra ser essa apresentadora e tudo mais. Porque, gente, de verdade, eu não queria ser famosa por ser famosa. Porque hoje as pessoas querem ser famosas, aí elas entram no Big Brother. Não tinha isso na minha época. Eu queria ser apresentadora de TV. Eu via a Xuxa, a Eliana, a própria Ana Maria Braga, eu via todas essas apresentadoras. E eu queria ser isso, né? Queria entrevistar as pessoas. E aí, o ano passado, eu resolvi empreender numa loucura. Não, eu acho que não é uma loucura, mas assim, Deus colocou no meu coração. Sim. E eu falei, putz, eu vou me arriscar. E aí eu fui empreender, abri minha agência de comunicação, sempre na comunicação, que é o que eu sei fazer. Sim. E hoje eu tenho uma agência, a Balancê, com meu sócio, que é o Danilo, que era meu chefe na Quem. Olha, sério? Porque a gente, além de a gente trabalha muito bem junto, mas a gente era melhor amigo, né? E a gente é muito Que complementar. demais. Esse mercado é muito legal também, né? A galera é muito mais... Super justamente legal. comunicativa, a galera conversa muito mais. E eu e o Danilo, a gente tem skills muito diferentes, o que é maravilhoso dentro de uma empresa. Esse complemento. Então eu sou essa pessoa bem mais falante, que gosta de estar com um monte de gente, que gosta de estar nos eventos, de fazer o social, de fazer o PR, etc. Ele gosta também, mas ele é o cara das planilhas, das contas. Então foi um negócio super fluido, né? Você decidiu na sua cabeça que você queria trabalhar com algo do tipo e aí no fim
você trilhou o caminho exatamente do jeito que você queria. Eu sou muito privilegiada de ter realizado tantos sonhos, mas quando eu olho pra trás, assim, eu vejo a minha história, eu acho muito legal, porque eu desejei muito isso quando eu era criança. Mas não basta só você desejar, você tem que fazer por onde. Eu não desejei e fiquei parada. Toda a minha vida, eu me guiei por isso e pela minha vontade. E também pela minha verdade. Que ótimo. Então eu acho que isso me levou a realizar os meus sonhos, os meus desejos. Porque eu sempre fui muito verdadeira comigo. Quando tava todo mundo indo pra cá, eu tava indo pra lá. Fazendo o seu caminho. Quando as pessoas falavam... Gente, o primeiro dia de aula da minha faculdade, chegou um professor e perguntou, vocês estão aqui por quê? Aí começou, eu quero ser jornalista esportivo. Eu quero ser jornalista de hard news. Eu quero fazer jornalismo pra entrar na política, escrever sobre isso. Quando chegou em mim, eu virei e falei assim, quero ser famosa. Você falou? Falei. Todo mundo riu. Todo mundo riu, inclusive o professor. Olha. Eu ri também, porque é engraçado. Sim, mas é o seu motivo. Eu não fingi que eu queria ser outra coisa. Eu não fingi que eu queria trabalhar com outra coisa séria, que não fosse isso. E aconteceu pra mim. Porque eu nunca fingi ser outra pessoa ou querer ter outra coisa. E aí, dentro disso, gente, não é desmérito nenhum você querer trabalhar com entretenimento e não com hard news, e não com política, com economia, que são assuntos mais sérios. Sim. Tá tudo bem, cada um tem um perfil. Eu mantive isso até o final. Que E legal. aí hoje eu trabalho com marcas maravilhosas dentro da minha agência, marcas nas quais eu acredito demais, que senão eu não trabalharia, Sim. e continuo contando a história delas de uma forma muito leve e com muito entretenimento, que eu acho que é o que faz mais sentido para as pessoas consumirem, Sim, sabe? é a chave do negócio, né? Querendo ou não, na época que não existiam redes sociais, as coisas eram mais veladas e você fazia por si, né? Você fazia porque você queria, você tinha vontade. As redes sociais, elas trazem essa sensação de que a pessoa precisa ser o que todo mundo quer que ela seja. E não o que ela mesma quer fazer. Gente, olha isso. Dá certo, funciona se tá no seu coração. Vai e faz. Exato, porque senão não fica verdadeiro. E o que você faz, sempre pensando no que você vai ganhar e como as coisas vão performar, às vezes não rola. Sim. Você tem que fazer o que tá ali no seu coração. Eu acredito muito em Deus. Eu acho que se Ele coloca uma vontade dentro do nosso coração, é porque você pode realizar. Sim. Mas é o que eu disse, não era que eu queria muito e fiquei parada aqui na minha casa esperando bater na minha porta. Você foi. Amor, eu fui muito atrás, muito. Ai, Gil, muito obrigada. Foi uma delícia saber da sua vida. Essa recepção maravilhosa, não precisa nem falar, né? Eu que agradeço, volte sempre, por favor. Que não é sempre que eu tenho esse café da manhã todo aqui, viu? Você quer mais vezes? Quero. Então tá bom. Você organiza pra amanhã, pode ser? Pô, pode, já deixa as coisas aqui então que a gente volta. Deixa montado aqui. Tudo isso é seu, Zaias, Eba! a gente trouxe até uma sacola. Que ficou Tá ali já, porque eu já tirei fora da sua vista pra você não levar de volta pra casa, Entendi. entendeu? Tá cheia de Zaitas ali, pra Graças você dar a pra Deus. todo mundo comer sozinha, fazer o que você quiser. Muito obrigada de coração pela recepção, pelo papo, foi muito gostoso. E é muito legal as pessoas saberem que isso existe. Era esse o nosso objetivo principal. Quando você falou, a gente falou, não, a gente precisa gravar. Porque tem muita gente que sente isso que você sentiu e não chega num diagnóstico. Então essa informação é sempre muito necessária. Não, depois que eu descobri o meu diagnóstico, eu mesma já diagnostiquei várias pessoas que me procuraram. Desculpa, médicos, meu CRM acabou de ser cassado. Falso ele. É muito bom, esse tipo de informação é muito bom. E saber que a gente tem produtos que vão casar com as nossas necessidades é muito maravilhoso, né? Então, muito obrigada de coração, obrigada a vocês por assistirem. Se inscrevam no canal, curtam aqui, deixem esse like e comentem se vocês já consumiram Zaia. Comentem se vocês gostam desse tipo de conteúdo que a gente gosta de ficar sabendo. Já foi lá pegar a sacola. Quero ver o que tem. Ai, eu amo azeitona. Eu sei que você falou que você come muito, né? Muito. Sabe por quê? Eu não como só de lanche da tarde, por exemplo. Eu coloco na salada. Nossa, Que fica, dá uma crocância. muito bom. Eu amo. Nossa, ainda bem que vocês foram generosos. Várias. Pronto, agora não tem como escapar, vou ficar aqui. Obrigada.